Olá, tudo bem? Meu nome é Aquiles Camar. Vamos dar continuidade ao seminário de Conjuf, Conversão e Justiça pela Fé. Hoje vamos tratar sobre confissão. No estudo anterior desse seminário, nós abordamos o tema do arrependimento. Vimos que, apesar do arrependimento ser um assunto pouco falado no meio cristão, e até mesmo no meio de verdade presente, mais especificamente, não é um assunto que deve ser deixado de lado, é um assunto atual. O dia do arrependimento é hoje. E confissão está relacionado a este tema. A confissão, ela é um fruto do arrependimento. Porém, ela em si não quer dizer nada. Porque vimos no estudo anterior que Saul confessou. Faraó também confessou. E igualmente Judas. E temos outros exemplos. Então a confissão em si, ela não quer dizer nada. Porém, é impossível uma pessoa verdadeiramente arrependida não se confessar. Agora é interessante notar um ponto. Por que confessar? Por que Deus requer e especifica na Bíblia que seus servos confessem? Vamos para Hebreus 4, versículo 13. Olha o que nos diz. E não há criatura alguma encoberta diante dele, de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Sabe de todas as coisas, pode tudo e está presente em todos os lugares. Então, por que eu devo me confessar? Por que ele quer ouvir da minha boca os meus erros, aonde eu caí, as minhas dificuldades? Não é para deixá-lo ciente, porque acabamos de confirmar que ele é onisciente. Mas tudo que Deus pede não é para o benefício próprio, mas é para o benefício do homem. Deus ele não ficaria mais feliz, mais satisfeito ao ver bodes, bois, carneiros, pombos serem sacrificados. Ele não ficaria pulando de alegria ao ver sangue escorrer no templo. Porém, aquilo iria constranger o coração do homem. Deus não vai ficar 1 centímetro melhor ou pior ao pedir um regime mais restrito para o seu povo. Ou quando fez com que Israel perambulasse por 40 anos no deserto. Mas isso trouxe benefícios para a raça humana. Então tudo que Deus pede não é para o benefício próprio, mas é para o benefício do homem. E igualmente, com o arrependimento, a confissão ela é uma obra para corajosos. Olha o que a serva do Senhor vem especificando no 4º volume de Testemunhos para a Igreja, página 336 e 337. É um teste de coragem para homens e mulheres serem levados a enfrentar os próprios pecados e com franqueza reconhecê-los. Dizer, este erro deve ser lançado à minha conta, requer uma força de princípios interior que o mundo possui apenas em grau limitado. Aquele, porém, que tem a coragem de dizer isto com sinceridade, ganha uma decidida vitória sobre o eu e efetivamente fecha a porta contra o inimigo. É interessante notar também que a primeira lição que Deus quis ensinar para o homem, vamos voltar lá no Éden, quando Adão e Eva transgrediram, comeram do fruto proibido. A primeira lição que Deus quis ensinar para o homem foi a confissão. Ele sabia de tudo. Ao ele criar o mundo, ele já sabia o fim que iria ter. Deus sabe do final antes de começar. Porém, quando Adão e Eva provou do fruto, a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Interrogar Adão. Adão, onde está? Onde estás? Ele quis arrancar de Adão a confissão. E ele foi cutucando Adão, fazendo com que Adão confessasse, e aquilo trouxe benefício para Adão. Adão começou a refletir no que fez. E logo em seguida foi para Eva. E Eva também confessou o que fez. Então a confissão ela é tão importante que foi a primeira lição que Deus quis trazer para a raça humana, foi a confissão. E até mesmo
lá em Marcos 1, versículo 5, quando inicia a experiência cristã, Deus também quer que o homem confesse. Olha o que diz no versículo 5. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele, por João Batista, no Rio Jordão, fazendo o quê? Confessando os seus pecados. Então, assim que o homem caiu, e assim também que ele vai iniciar a experiência cristã, Deus exige a confissão. A confissão, ela traz muitos benefícios para o homem. Lá em Provérbios 28, versículo 13, lá nos diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Viu que envolve prosperidade? Prosperidade espiritual e até mesmo mental, física, material. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, lembra no estudo sobre o arrependimento, que não apenas devemos confessar, né, nos arrepender, mas deixar, né, mas aquele que confessa e deixa alcançará o quê? Alcançará misericórdia. Então a confissão, o arrependimento, ele traz benefícios para o homem. Ellen White, ela confirma em Fundamentos da Educação Cristã, ela vem nos dizendo o seguinte: é um fato lamentável que o coração faltoso não esteja disposto a ser criticado ou a sujeitar-se à humilhação pela confissão do pecado. Alguns reconhecem suas faltas, mas, imaginando que a confissão lhes diminua a dignidade, desculpam o seu erro e eximem-se a disciplina que a confissão proporciona à alma. A confissão, ela tem como objetivo disciplinar a alma do pecador. E muitos reconhecem, como ela disse, os seus erros, porém, eles não têm a coragem de enfrentar o pecado e de confessar. As pessoas interiorizam as suas culpas, as suas transgressões e não têm coragem de tratar com o pecado, de confessar. E isso causa depressão e muitos males para a raça humana. Outro benefício que nos traz a confissão está descrito lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Aqui é bem conhecido esse versículo, e ao esse versículo começar, ele já nos traz uma ideia de condição. Olha, se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se, é condicional aqui. Se nós fizermos isso, confessar os nossos pecados, ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus está desejoso de nos purificar, Jesus está desejoso de nos perdoar, porém, o homem deve tomar o primeiro passo. Igualmente, no estudo anterior nós vimos a mesma ideia de que a graça, ela é de graça, porém, não sem condições. Aqui é condicional. Deus quer sim purificar, Deus quer sim perdoar, porém nós devemos confessar a Ele. E como que é feita a confissão? Muitas pessoas, eu vejo que a cristandade em si, ela é muito genérica na sua oração, ela não se aprofunda ali na sala de audiência com Deus. Quando entra na excelsa presença de Deus, o ser humano ele generaliza demais, ele torna muito genérica a sua oração e principalmente a confissão. As pessoas tendem a entrar ali na oração, né, se ajoelham, pedem, né, fazem seus pedidos e quando entra na parte de confissão, elas dizem: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as faltas que eu cometi hoje. Será que é assim? Será que nós devemos apenas chegar a Deus e generalizar tudo? Vamos lá em Levíticos. Levíticos capítulo 5 e versículo 5. Será, pois, que culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou.
Cristo, ele morreu por todos. Deus é o Pai de todos. Porém, cada um ele conhece. Ele conhece a dificuldade do Aquiles, ele conhece a dificuldade do Silverino, ele conhece a dificuldade do Rafa. Então, cada caso para Deus é um caso, é individual. Deus ele deseja nos dar a vitória, mas cada vitória ela é específica, ela é individual. Deus morreu por todos, porém nem todos vão alcançar a bem-aventurança, porque cada caso é específico. Então, da mesma forma que eu peco em cada ponto, Deus também quer a confissão de cada ponto. Não basta eu fazer várias coisas e chegar a Deus, ó Deus, perdoe essas várias coisas ruins que eu fiz. Olha o que Ellen White diz em Caminho a Cristo, páginas 38. A confissão verdadeira tem sempre, ou seja, sempre que a confissão for verdadeira, ela vai ter essa característica. Né? Tem sempre caráter específico e faz distinção de pecados. Então, eu e você devemos tratar com Deus especificamente. Deus deseja isso. Deus, quando foi interrogar Adão, ele foi bem ali minucioso. Comeste do fruto que ordenei para que não comas? Ele foi específico em cada ponto. E assim deve ser também na experiência do homem. E quando pecamos, existe também distinção na confissão. Nem toda a confissão ela é igual. Por exemplo, uma pessoa, se eu ofendi o meu irmão em público, eu cheguei, ofendi, humilhei na frente de todos, se tornou notório. A Bíblia nos diz que nós devemos confessar também publicamente. Atos 19, versículo 18, quando Paulo estava em Éfeso e levou a palavra de Deus, e muitos ali que praticavam artes ali mágicas, pecados ali conhecidos, olha qual foi a atitude deles. E muitos do que tinham crido na palavra de Deus, confessando e publicando os seus feitos, também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Ali o pecado era notório, era conhecido. E também a confissão foi pública, foi notória. E também existe a confissão para o irmão. E não devemos tornar o nosso pecado conhecido para pessoas, para homens. Isso traz mais mal do que bem. Porém, isso só deve acontecer se eu ofendi aquele irmão. A própria Bíblia nos diz que se o meu irmão tem alguma coisa comigo e eu alguma coisa com ele, eu devo ir nele e resolver isso. Mas eu não devo ficar falando dos meus pecados, né, das minhas más ações, né, para as pessoas. Só devo confessar pecado para a pessoa se eu ofendi aquela pessoa. Indesejado de todas as nações, vem elucidando um pouco mais essa experiência. Desejado de todas as nações, páginas 811. Lá nos diz o seguinte: os pecados secretos devem em segredo ser confessados a Deus, mas o pecado público requer pública confissão. Se eu transgredi o irmão publicamente, eu devo confessar publicamente. Se eu ofendi o irmão ali, não foi notório, eu confesso a ele. E pecados que só eu mesmo cometi e ninguém sabe, confessa a Deus. Porém, abrindo aspas aqui, o pecado é um elemento assim muito perigoso, porque raramente uma pessoa peca sem levar outra ao pecado. Nós podemos exemplificar isso na experiência de Davi. Davi, ele não estava cumprindo o seu dever como rei, ele estava em casa, ocioso. E na ociosidade ele cobiçou, já envolveu outra pessoa. E ao cobiçar, ele pediu para pessoas ali chamar
a mulher, Betseba, para consumir o ato. Então ele já envolveu Betseba e envolveu as pessoas ali que ele pediu para chamar. Depois envolveu Urias, depois envolveu Joabe e posteriormente o seu filho que veio a falecer. Então o pecado ele é um elemento assim perigosíssimo que nós devemos ter muito cuidado em tocar, em mexer, porque é uma bola de neve. Ao eu me envolver com o pecado, inevitavelmente, quase sempre, eu vou envolver outros. Então é muito complicado. Quando eu ofendi um irmão, levei ele ao prejuízo. Olha o que Números vem especificando. Quando trazemos irmãos ao prejuízo. Olha o que Números 5:7 vem especificando. E confessará o seu pecado que cometeu. Aqui ele já vem salientando de novo a importância da especificação. Pela sua culpa fará plena restituição. Quando eu levo o irmão ao prejuízo, eu devo restituí-lo. Porém, nós devemos ter um princípio, nós devemos ter equilíbrio quanto a isso, porque nem todo pecado é possível restituir. Existem pecados que a consequência é profunda demais para ter uma restituição. Por exemplo, se eu matei o filho da minha vizinha, eu vou dar o meu filho em troca, a vida do meu filho em troca pela vida do filho da vizinha, isso não existe. Ou se eu adulterei e me envolvi, tive outra família, quando eu caio em si, eu vou abandonar e volto para minha família. Então deve ter um equilíbrio na restituição. Ellen White ela vem especificando qual o princípio que devemos usar sobre restituir as pessoas que levamos ao prejuízo em nossas más obras. Em Desejado de Todas as Nações, páginas 556, ela diz o seguinte: se prejudicamos outros por qualquer injusta transação, se nos aproveitamos de alguém num negócio ou defraudamos qualquer pessoa, ainda que sob a proteção da lei, devemos confessar nossa injustiça e fazer restituição tanto quanto esteja ao nosso alcance. Cumpre-nos restituir não somente o que tiramos, mas tudo quanto se teria acumulado se posto em justo e sábio emprego durante o tempo que se achou em nosso poder. Ou seja, quando estiver ao nosso alcance restituir uma pessoa, e mesmo ainda em juros, nós devemos fazer. Um exemplo bom de restituição, de restauração, foi Zaqueu. Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas, ali ele tem um encontro com Jesus. Ali Zaqueu demonstra na prática que as pessoas que têm um encontro verdadeiro com Cristo não podem permanecer no velho homem. E ele confessa a Jesus as suas transgressões e ele ainda diz: aquele que defraudei, que roubei, eu vou restituir. Em Lucas 19, versículo 8. Ali ele confessa e demonstra um dos frutos, né, da confissão, da verdadeira confissão, que é a restituição. Podemos perceber aqui que a confissão ela é um elemento primordial. Foi a primeira lição que Deus quis ensinar ao homem ao pecar e também quando iniciamos a nossa experiência cristã, e devemos, irmão, mergulhar nesse assunto. Devemos nos arrepender, devemos confessar. E eu queria motivar os irmãos a estudarem esse assunto, a encararem a vileza do pecado, o problema, a lástima que é o pecado, através da confissão e arrependimento. E eu queria estimulá-los neste assunto dando dois últimos argumentos. O primeiro está em Eventos Finais, página 176. Lá nos diz o seguinte: pela oração e confissão do pecado, precisamos preparar o caminho do rei. Podemos perceber aqui que
a volta de Cristo, a obra expiatória dele no Santo dos Santos, e está diretamente ligada ao arrependimento e confissão de pecados. É através do arrependimento, da oração e da confissão que nós vamos abrir caminho para que o rei volte. Porque a confissão e o arrependimento é tratar diretamente com o pecado, é encará-lo, como lemos no começo do vídeo, é uma obra de coragem que homens e mulheres confessem, que homens e mulheres coloquem em sua conta sem justificações próprias. E um outro argumento e último que eu queria estimular os irmãos está relatados em Números 32, versículos 23. Lá nos diz o seguinte: e se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. E sabeis, irmãos, que o vosso pecado vos há de achar. Mais cedo ou mais tarde, às vezes na mente humana pode demorar, mas o nosso pecado, irmão, vai nos achar. O salário do pecado é a morte. Cristo, ele pagou pelo pecado do seu povo, pecado confessado, pecado que o ser humano se arrependeu e através da confissão o lançou para o Santíssimo. Apenas através deste método podemos estar seguros, irmãos, através da confissão. Que Deus possa nos abençoar, que possamos mergulhar de cabeça no estudo da palavra e através da oração, da confissão, do arrependimento, nos achegar ao trono de Deus. Obrigado por acompanhar o nosso canal e até o nosso próximo encontro.